Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar um pouco sobre regência de banda. Essa aula ela foi feita a partir de um material sobre regência da disciplina de regência de banda do curso de música da Universidade Federal do Ceará. Bom, nesse primeiro momento nós vamos falar um pouco sobre o que é a regência. A regência ela é essa arte musical de informar por meio de gestos, gestos feitos com as mãos, e esses gestos eles informam aspectos rítmicos, aspectos expressivos. E nesse contexto é que nós temos que o maestro ele é exatamente o elo, entre o que o compositor quer dizer e o que os músicos devem fazer. Então, o maestro é essa pessoa que deve entender a obra, não só no seu aspecto rítmico ou expressivo, mas também no seu aspecto histórico, no seu aspecto temporal, no seu aspecto musical, para se aproximar o máximo possível da ideia ou das ideias do compositor. As primeiras manifestações com a regência, elas começaram ali por volta do século XVIII, quando os compositores eles regiam as próprias peças. Essa regência ela tinha como objetivo estabelecer uma métrica idêntica ou similar e que os músicos pudessem executar de maneira conjunta, todo mundo estivesse ali no mesmo ritmo, na mesma ideia musical, na mesma ideia de dinâmica. E aí os próprios compositores começaram esse trabalho de reger. Uma regência bem informal, nada próximo ao que a gente conhece hoje, mas uma regência que tinha como objetivo principal a questão métrica musical, se manter um ritmo musical dentro das peças que eram executadas. O maestro ele surge ali, a figura do maestro formal, ele surge ali na metade do século XIX, onde se começa trabalhos com a regência sem ser necessariamente executados pelo compositor das peças. Esse maestro ele tem uma posição frente à orquestra, uma posição corporal, uma posição administrativa, uma posição musical. E todas essas posições elas influenciam, elas intervêm no processo de formação da música e dos músicos. Mas aqui nós iremos nos deter a posição do corpo, a posição física do maestro. Essa posição dele, as atitudes, elas influem na execução da obra. Então, o maestro ele de fato conduz o trabalho que está sendo feito. Então, uma atenção especial a esse corpo, uma atenção especial a essa atitude, a essa formação. O regente ele não pode ser aquela pessoa que chega aleatoriamente na frente do grupo, sem entender o que está fazendo, sem entender qual é aquela peça, qual a época daquela composição, qual a ideia daquele compositor, qual a rítmica mais ideal para aquela peça, como trabalhar esses aspectos, como trabalhar as dificuldades dentro daquela música, certo? Então tudo isso conta, como posições de corpo, como atitudes do maestro, atitudes de conduta do maestro. E isso influencia diretamente na qualidade musical, na execução da obra e em vários outros fatores. A seguir, nós iremos falar um pouco mais sobre o corpo, já que tocamos neste assunto. O corpo ele precisa ter uma posição ereta, porém uma posição que seja também relaxada, voltada para a atenção, ou seja, o maestro eles tem que estar frente à orquestra, preferencialmente em pé. Nós sabemos que em alguns casos existem regentes que trabalham nos ensaios sentado em cadeiras, cadeiras um pouco diferenciadas, aquelas cadeiras que são um pouco mais altas do que as convencionais. Contudo, a posição atual é a posição
em pé, né? E mesmo em uma cadeira ele pode se manter numa posição ereta, né? E voltar a atenção para com os músculos. A cabeça ela precisa também ficar sempre ereta, né? Evitar que a gente baixe o pescoço por um longo período de tempo. Acontece muito de observarmos regentes, maestros, que olham muito a partitura, que regem com foco exclusivo na partitura, que não olha para a banda, não olha para os músicos. Essa relação do olhar também é muito importante nesse aspecto da regência. É super importante que se veja a partitura, que se saiba o que se vem a seguir, mas é preciso, né, um meio termo entre olhar o que está escrito e olhar para o todo, né, do grupo musical. O rosto, a face, é super importante. É uma fisionomia, a gente fala muito através do nosso rosto. Então, quando nós estamos com raiva, a nossa fisionomia facial muda. Quando nós estamos felizes, a nossa fisionomia facial muda. Quando estamos tensos, a nossa fisionomia facial muda. E quando nós estamos regendo, quando nós estamos propondo a construção de uma peça musical, a nossa fisionomia influencia muito. A nossa fisionomia no sentido do nosso rosto, do nosso olhar, né? De entender como isso é importante dentro do aspecto musical. Inclusive fala-se, né, que existe a possibilidade de se dar entradas musicais apenas com a face, com o rosto, com o olhar. O olhar, né, ele deve ser direto e participativo. Então aqui nós vemos a importância da relação de não manter o pescoço caído e os olhos exclusivamente na partitura musical. Esse olhar ele precisa estar também direcionado aos músicos, ao grupo musical que está se trabalhando. O tronco e os ombros eles devem estar alinhados com a cabeça, com os braços e com as pernas. O maestro é aquela figura retinha que trabalha na frente da orquestra. Não pode estar curvado, corpo torto. Tudo isso influencia na clareza dos movimentos, na clareza musical do que se propõe a fazer. As pernas e os pés eles precisam estar alinhados com os ombros. E é ideal que se fale nesse ponto que muitas vezes existem alguns movimentos com as pernas e até com os pés que não contribuem na construção musical. Lembre que o seu corpo na frente do grupo musical ele é um objeto informativo. Ele é uma parte, ele é o centro das informações. Então é você que vai dar a informação rítmica, é você que vai dar a informação expressiva, é você que vai dar a informação dinâmica, né? Então lembre disso. Quanto mais movimento do seu corpo tiver, quanto mais desalinhamento o seu corpo tiver, mais será difícil de entender o que você está propondo. Então é super importante tocar nesse ponto, porque muitas vezes nós mexemos com as pernas sem perceber, né? E isso é de fato muito importante, que as pernas e os pés estejam alinhados com os ombros e o quadril esteja ali fixo, né? Que não existe esse movimento de se mexer, porque muitas vezes isso atrapalha na passagem das informações rítmicas e outras passagens, tá bom? Bom, os braços, as mãos e os dedos. Essas partes são as principais partes, né? Aqui a gente coloca como os principais instrumentos de trabalho do maestro. É aqui que devem estar, que devem constar 90% das informações. Os outros 10% a gente joga para a fisionomia facial e para o olhar. Mas os músicos, o hábito que a gente tem de trabalhar com isso é se olhar para as mãos da pessoa que rege, para os braços, né? E até mesmo para os dedos.
Mais adiante nós iremos ver essa questão dos braços, mãos e dedos. Mas, a priori, com regência de banda, nós trabalhamos muito com os braços e as mãos, uma vez que nós trabalhamos com batuta, né? E os dedos precisam segurar, fixar essa batuta, né? E evitar uma passagem de informações incorretas. Então a gente usa os braços, as mãos e os dedos quando regemos, de fato, sem batuta. Mas é importante que tenhamos essa noção de que essas partes são as partes que passam maior informação musical do nosso trabalho. Essa é uma posição corporal, né, que já trabalhamos, certo? Então, como que a gente chega aí? Eu acredito que dê para entender. O corpo e os braços estão levantados com as palmas para cima. A partir dessa posição, a gente consegue construir o tônus, né, o tônus da regência. Esse seria exatamente o tônus. A partir da primeira posição, nós invertemos as mãos, ou seja, colocamos as palmas para baixo e juntamos, deixando que os cotovelos saiam naturalmente de perto do corpo. Esse ponto é o ponto central, né? É o que nós chamamos de tônus na regência. E esse ponto é a partir daí que nós iremos estabelecer o local onde utilizaremos as mãos para reger, o local onde utilizaremos a batuta, o local onde utilizaremos como o tempo forte ou o clique, que chamamos, né? E a partir daí que nós temos uma noção do espaço de regência do maestro. Nessa figura, nós temos o mesmo tônus e um espaço, né, um quadrado, que seria basicamente o espaço de regência. Então, o quanto que o regente pode ir para cima, o quanto que se deve ir para os lados e o quanto que se deve ir para baixo. Isso tem uma relação direta com o tamanho do grupo, né? Então, se você rege um grupo pequeno, né, um octeto, um quinteto, você não precisa erguer as mãos a uma altura, né, acima do rosto. Abaixo do pescoço fica totalmente tranquilo para que os músicos vejam as suas informações musicais através das mãos e executem. Contudo, se o grupo é maior, né, uma banda com um coro atrás, e que esse coro tem muitas pessoas e essa banda tem muitas pessoas, a sua regência precisa se elevar. Se você reger do pescoço para baixo, provavelmente poucos, né, irão ver a sua proposta musical e a sua regência, né, as suas informações. Bom, nós temos aqui a expressão do corpo. E aí nós falamos que o movimento ele surge a partir de um jogo de tensão e distensão do movimento. Tensão, distensão. Tensão, distensão. Nós iremos ver um pequeno vídeo a seguir que faz esse movimento, né, de tensão e distensão como exemplo para vocês. Falaremos agora um pouco sobre a independência dos braços. Os braços, né, eles contribuem para a construção do significado. Como vimos anteriormente, os braços, as mãos e os dedos passam essa informação, né, musical para o grupo que estamos regendo. Esses gestos eles podem ser gestos de condução rítmica ou de expressão. Naturalmente, cotidianamente, vamos dizer assim, nós utilizamos a mão direita para uma condução rítmica e a mão esquerda para uma condução expressiva, para entradas,
para gestos, né, além dos gestos rítmicos. Nesse caso, nós iremos falar um pouco sobre a regência espelhada. A regência espelhada é um pouco comum nos meios musicais, contudo, é um excesso de informação. Você rege igualmente com os dois braços, né? Mas muitas vezes falta as entradas, falta as ideias expressivas que compõem a música e que o regente não executa simplesmente por estar regendo, né, a regência espelhada. Essa regência espelhada pode ser utilizada, deve ser utilizada também, mas como uma ideia de reforço, né, de enfatizar. Lembrando sempre que se existem condução de expressão, entradas e outras coisas, nós precisamos informar isso para o grupo musical que estamos à frente. A batuta. A batuta ela vem do termo italiano batuta, e significa batida, significa compasso. Essa batuta ela se torna uma extensão aí do braço do maestro, né, e ajuda na ampliação do gesto e na precisão. Então, essa batuta ela também tem uma relação muito forte a partir do grupo, né? O tamanho da batuta com o grupo que se está trabalhando. Então, é um movimento lógico. Se o grupo é pequeno, o ideal é que a batuta seja pequena, tenha um tamanho pequeno. Se o grupo é médio, logicamente, batuta média. Se o grupo é grande, aí a batuta precisa ser grande, né? Afinal de contas, essa batuta é a ampliação do gesto e está ali buscando uma precisão maior, né, de informações musicais. Essa é uma figura de uma batuta e aqui nós podemos ver as partes da batuta. Então nós temos aqui na parte baixa o que a gente chama de bulbo. Esse bulbo ele encaixa na nossa mão, né, e serve de apoio, né, para o maestro segurando a batuta. Nós temos a haste, que basicamente seria como fosse o corpo da batuta, e nós temos a ponta da batuta. É importante compreendermos essas partes, né? Afinal de contas, a batuta será um companheiro inseparável, né, das nossas atividades de regência. Por fim, eu proponho um exercício utilizando um metrônomo a um bip de 60, né, com um símbolo métrico de 1/4. Seria basicamente uma similaridade ao movimento que mostramos no vídeo anterior de tensão e distensão, contudo com uma pequena diferença. Irei também apresentar por meio de vídeo como seria esse exercício.